Olá, você candidato à carreira pública. Vamos hoje falar de um tema muito interessante, que é dividindo-se entre o trabalho e os estudos. Lembrando sempre que aquele que se dedica aos estudos em vistas a concursos públicos é um candidato que vai passar por um processo de aprovação, não é? E esse processo de aprovação é a sua trajetória. E veja bem, nenhuma trajetória segura será feita se não houver equilíbrio e excelência. Então, por isso, candidato, candidata, se lembre que equilíbrio e excelência são necessários, são fundamentais para aquele que quer vencer nessa área. E um ponto muito importante, além de você manter esse seu foco, é poder se ater a essas aulas de preparação emocional, onde vocês vão poder ver a cada videoaula, a cada tema que eu vou apresentando aqui para vocês, que certamente você vai viver em algum momento. Vamos falar para aqueles candidatos agora que de alguma maneira têm compromissos financeiros, têm um compromisso com o trabalho e também se vê interessado na carreira pública. Muitas vezes ele está na iniciativa privada, ele precisa desse trabalho para o seu sustento, então muitos profissionais estão aí no mercado e almejam, né, um cargo. E o que ocorre é que estas pessoas, de alguma maneira, fazem um comparativo. Mas com quem? Quem seria o oposto desse estilo de pessoa? São aqueles candidatos que tão somente se dedicam aos estudos. Naturalmente, aquele que se vê dividido, ele não se vê fazendo uma soma, né? O trabalho para ele acaba sendo o quê? Resultado do seu tempo fatiado. E o seu tempo cronologicamente fatiado faz com que ele se perceba não disponível nas horas em que ele acredita que seria necessário para ele investir nesse projeto. Então, todos vocês sabem, e eu falo sempre aqui, que concurso público é desafio, não é? Você vai ser desafiado. Então, veja bem, aquele que se vê nesse desafio e ainda tem esta questão do seu tempo, não do uso do tempo no decorrer do dia, mas de se distribuir. Então, muitas vezes ele procura os cursos, as aulas dos quais ele quer se formatar, se preparar, não é? Mas ele tem uma ocupação e ele não pode abrir mão, porque ele é casado, casada, porque ele tem filhos, porque ele tem que cuidar do seu próprio sustento. Então, são profissionais que, além de ter essa seriedade, eles têm um propósito imediato que eles têm que cumprir. E também dar conta desse outro lado da balança, que seria não o sonho, mas uma possibilidade do real, uma possibilidade do que ele deseja se tornar. Então, ele ambiciona na carreira pública uma ascensão. Veja bem, muitos acabam tendo uma percepção negativa de si mesmo em relação aos demais candidatos que se dedicam unicamente aos estudos. Então, contrário ao seu próprio sucesso, ele passa a investir numa visão negativa. E é a isso que eu quero chamar a sua atenção. Que, veja bem, candidatos que se ocupam, que têm um trabalho, mesmo freelancer, ou mesmo como um profissional liberal e investem no concurso, precisam ser organizados. Eles precisam ter uma disciplina. E ainda que ele tenha menos horas disponíveis para o estudo, ou seja, para se preparar tecnicamente, ele reúne condições tanto quanto aquele que estuda e se prepara unicamente para os concursos. Então, veja bem,
quando você, que é um profissional que precisa lutar pela sua própria sobrevivência e subsistência, isto não é um demérito, ao contrário, isso te torna mais digno diante do seu projeto. E o que eu mais tenho encontrado é como se isso fosse atrapalhar. O que esse candidato precisa entender que, além da técnica, além desse seu preparo técnico de excelência, você precisa ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem preparada emocionalmente. Então, um candidato que pensa positivo dele mesmo, que sabe o valor que ele tem, ele não pode se aventurar em se sentir inferiorizado diante daqueles que unicamente estudam, né? Então, ele não estaria perdendo terreno. Muitas vezes esse candidato vai para a prova e ele olha para o lado e fala, bom, esses outros candidatos têm mais chances do que eu, porque eles devem ou eles se dedicam unicamente aos estudos e eu não, eu tenho que trabalhar e o meu horário de estudo é somente à noite, e isso o perturba. Então, muitas vezes, esse profissional que trabalha, ele tem que buscar aulas gravadas, ele busca CDs, ele busca audiolivros, porque é uma outra forma de aprendizagem. Então, veja bem, não é à toa que nós, profissionais desse segmento, nos desdobramos em buscar novos recursos para atender todo tipo de profissional interessado nessa área. Então, existem aqueles que podem ler, fazer leituras. Um profissional que já está cansado do seu dia de trabalho, por exemplo, ele pode fazer uma opção por assistir videoaulas, por exemplo, né? Ele pode fazer uma opção por assistir um CD gravado. Após ele descansar, após ele chegar em casa, se a casa for o seu local de estudo, ou se ele buscar uma cabine, ou se ele buscar uma biblioteca de uma faculdade para estudar, né? Veja bem, o local onde você vai estudar vai definir o seu recurso, o método que você vai usar de estudo e vai definir as condições para que você possa lançar mão. Então, evidentemente que num lugar público como uma biblioteca de faculdade, você não poderia usar um CD, a não ser que você coloque um fone, né, e não incomode as outras pessoas. Então, veja bem, ser criativo é você poder lançar mão das ferramentas até tecnológicas que estão à sua disposição para que você possa até diminuir essa sua sensação de angústia até, né? De se sentir aquém, defasado, como aquele que vai demorar mais tempo. E aí eu até questiono junto a você, né? Já que nós estamos aqui para ajudá-lo a refletir e a tomar melhores decisões, muitas das vezes, a você que trabalha e se divide com os estudos, por que não pensar que o seu tempo é um outro diferente? Até porque a característica da sua carreira já tem um sentido diferente daquele que se dedica aos estudos. O fato unicamente, né? O fato é que este outro que se dedica a estudos, ele também tem seus dilemas, suas angústias, seus conflitos, suas quedas, suas desmotivações, não é? Ele enfrenta um outro tipo de problemática, ainda que ele tenha, por exemplo, a família o ajudando ou mantendo financeiramente para que ele estude. Isso não significa que essa pessoa esteja isenta das dificuldades naturais do percurso. Agora, quando nós estamos diante dessa categoria de profissionais que, digamos, já têm um propósito para cumprir e buscam alçar voo num outro desafio como esse da carreira pública, nós estamos falando de pessoas dignas. Então, se atente a isso, trate-se melhor, recupere este valor, considere a organização um fator importante,
lembrando que você não pode, assim, se estreitar demais, porque esse nível de cobrança, ele tende a fazer com que você espane como um parafuso, né? Se a sua exigência é excessiva em relação ao rendimento que você deveria ter, você fica muito mais preocupado com quantas páginas você acredita que tenha que ler cada dia do que propriamente com a qualidade da sua aprendizagem. E um outro detalhe que é importante, que aquele profissional que trabalha, ele está muito mais preparado com a dinâmica e o ritmo do seu dia a dia do que aquele que, por exemplo, se formou e está indo direto para os concursos públicos, né? Então, veja bem, aquele candidato que está habituado, que é traquejado e que trabalha muitas vezes na área da qual ele pretende ser aprovado, ele tem muito, ele já tem ali a experiência prática dele, ele tem ali a aplicação do seu conhecimento. É verdade que muitas vezes você pode estar trabalhando numa área muito diferente daquela que você pretende alcançar, né? Mas verifique essas características, comece a reunir aí o conjunto da tua vida e comece a olhar você de uma outra maneira. Será que você está aquém? Ou será que você está fazendo o seu processo de aprovação dentro das características e condições da sua realidade? Lembre-se que nenhum candidato ele sobrevive se ele não estiver atento à realidade que compõe a vida dele, não é? Então, se nós tirarmos o trabalho da sua vida, de alguma maneira você vai apresentar um outro nível de angústia. Então, veja bem, se a sua vida é se dedicar e se dividir entre a profissão que você exerce, o trabalho que você tem e o interesse e os seus estudos frequentes, saiba que disciplina, organização, uso de meios de aprendizagem com tecnologias, o uso de recursos de aprendizagens de formas criativas, saiba que você tem que ter um local muito definido, saiba que você precisa dormir. Existem aqueles candidatos que chegam para mim, poxa, doutora Luísa, eu vou dormir à 1 da manhã, mas eu tenho que acordar às 5, né? Veja bem, se o seu tempo para estudo é 2 horas por dia, 3 horas por dia, ainda que você acredite isso, né? Você fala, bom, é muito pouco estudar 3 horas no dia, mas veja bem, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, você precisa também ter suas horas de repouso, até para que você possa trabalhar e ir em busca desse objetivo que você tem. Então, jamais, por exemplo, tome os seus horários de sono como uma forma de suprir deficiências de horários, né? Então, você vai viver esse percurso de uma forma diferente. Então, eu posso garantir a vocês, observando a aprovação de muitos candidatos há muitos anos que trabalham nesse segmento como psicóloga, que tanto aqueles que têm um trabalho como aqueles que se dedicam unicamente aos estudos, eles têm chances iguais. Os caminhos são diferentes, porém o seu resultado é você que vai buscar. Até breve.